Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai receber aqui no nosso podcast Virada Literária ela, que é especialista em física quântica, é neurocientista e também psicóloga e cuida da saúde mental. Eu quero receber aqui com muito carinho ela, Andrea Motti. Seja muito bem-vinda. Ela é autora também, gente. Olha quantos livros ela trouxe aqui pra gente. Seja muito bem-vinda a essa casa que é sua. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. É um prazer te receber aqui, uma mulher tão empoderada, né? Eu já ouvi muito sobre você, minha amiga Silvana falou muito sobre você. E eu queria fazer uma pergunta assim que eu sempre faço. É a primeira pergunta que eu faço, mas eu acho que eu já sei a sua resposta. Vamos ver se eu estou certa. Qual foi o livro que deu uma virada de chave na sua vida? Ai, olha, eu amo Neville Goddard. Eu acho que todos dele, mas o Mentes dele ai, me pegou de surpresa. É o Mentes de Sucesso, Mentes de que é o sucesso. que ele fez com o Andrew Callaghan. Eu acho que foi aonde eu entendi realmente aonde a mente pode levar o ser humano. Olha, Acho que foi aí que foi. eu não acertei a resposta. Mas é um ótimo livro também. E eu acho que a gente, na verdade, são momentos em que a gente tem viradas de chaves com livros diferentes, com pessoas também. Ah, mas teve uma Hum. pessoa, sim, que essa foi decisiva na minha vida, é, antes e pós Andréia, que foi o Hélio Couto. Hélio Hum. Couto ele é o grande mestre da minha vida, assim, no sentido de mudança. E tirando o ensinamento do Hélio, que eu acho que foi a grande base de toda o meu despertar, a partir dele, Neville Goddard, né? Que daí, porque o professor Hélio é um apanhado de conhecimento geral, né? E ele, sim, foi onde eu conheci e comecei a olhar essa nova realidade, tive esse despertar. É muito bom quando a gente está próximo de pessoas que têm um vasto conhecimento para oferecer para gente, né? Muito gostoso, assim, a gente adquirindo o conhecimento daquela pessoa, porque é algo que a pessoa divide com você, não perde nada e ainda é algo que ninguém tira de você depois. Você só expande depois mais adiante para outras pessoas. Eu estava ali lendo, né, a sua bio que a Silvana mandou para mim e eu fiquei muito curiosa. O que levou uma mulher que já era bem-sucedida, né, tinha aí a sua profissão como psicóloga, tratando de saúde mental, embora num ambiente que não era tão acolhedor assim, né, que você tratava de doente mental, Uhum. no nível hard, né, que era hospital psiquiátrico. Mas o que levou você, a mesmo bem-sucedida, né, na sua profissão, fazer essa mudança e trabalhar com física quântica e neurociência? Então, é uma coisa curiosa, que depois de algum tempo de terapia, eu comecei a entender o que de fato acontecia comigo. Eu sempre trabalhei com público C e D, então eu estava na saúde mental nesses últimos anos, mas eu trabalhei na Fundação Casa, eu trabalhei no presídio, eu trabalhei em ONGs, então assim, eu nunca consegui trabalhar com público A e B. Eu até tentei, montei clínica, mas eu não conseguia. E a partir do momento que eu entrei é, para trabalhar com esse público mais carente, foi aonde eu entendi que eu fazia a diferença. Não sei se vou conseguir passar um pouquinho do que eu sentia, mas é como se eu conseguisse, só pelo olhar de estar presente com a pessoa que não é ouvida, ela não é escutada e nem vista, já era terapêutico. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de público, eu fiquei assim, eu falava, gente, eu posso não saber nada, mas parece que ali eu sou tudo. E a partir daquilo não era só o salário que eu ganhava, né? Porque eu nunca. E tinha essa outra questão, que é uma coisa que eu também trabalho, até conversei com a Silvana sobre isso. Eu nunca consegui cobrar do
paciente. Então, até por isso eu tinha contratos com empresas, contrato com faculdade. Então, eu não trabalhava para o paciente. Eu recebi de um lugar e trabalhava me doando, parecia que eu não tava, que eu não estava cobrando dele. E dessa forma foi onde eu comecei de verdade a me apaixonar por isso. E eu não conseguia mais sair, porque eu falava, como que eu vou ficar em casa? Até podendo, por exemplo, ter menos horas, né, cargas de trabalhos. Mas eu pensava comigo, se eu não estiver lá, aquela pessoa não tem nem quem, não vai ser olhada. E por isso eu não conseguia mais sair desse sistema. Depois que eu entrei, aí eu fui para ambulatório de saúde mental, do ambulatório fui para CAPS, residência terapêutica. Eu trabalhei na desinstitucionalização dos hospitais de Sorocaba, porque não tem mais hospital psiquiátrico. Aí quando fecharam os hospitais, aí eu comecei a dar aula de psiquiatria na faculdade de medicina. Aí eu trabalhava no hospital e acompanhava os alunos, que era do internato, nas UBSs, no PA, mas sempre essas UBSs e esses PAs de periferia mesmo. E saí, até minha vida era assim, até dezembro. Nossa, e é sobre, ouvindo você falar, a gente percebe que é sobre amor, né? Sobre amar o próximo como a ti mesmo, né? E quando a gente percebe a dor do outro e não sente nada, tem alguma coisa errada com a gente, né? E eu percebo na forma como você fala, que você faz isso por amor, que o dinheiro que você recebe é uma consequência daquilo que você faz por amor. E eu falava até isso para os meus alunos, porque se você não amar, você não tem como ficar. Até porque, assim, é um lugar que você não tem um mínimo de situação adequada para o trabalho. Porque os lugares que a gente tinha não tinha nem um ventilador. Então, assim, você pensa no calor, né? E eram lugares perto de assentamento. Então, os pacientes, eles não é que eles vinham sem tomar banho porque eles queriam, porque não tinha água. Então, assim, se você não ama o que você faz, por dinheiro você não fica, né? Por dinheiro você não fica, porque Dinheiro nenhum vale isso. não é. E tinha uma coisa a mais, mas era aquela coisa, assim, eu ia embora cansada, mas o outro dia eu tava revigorada, porque é a nossa parte, né, da prosperidade, que é o que você vai embora e fala, Deus, hoje eu mereço, né? Então, acaba que essa roda, é o que eu falo que é essa roda do bem, que vai aumentando essa prosperidade e de fato é o equilíbrio e a harmonia que mais pra frente eu vou explicar, né? E o que... Porque você manifesta, você falou pra mim, né, antes da gente começar a gravar, que você já manifestava até as suas filhas, né? Elas já existiam na sua vida antes de sequer conhecer o seu marido. Sim. Quando que foi? Elas foram a primeira coisa que você idealizou dessa maneira ou tinham outras coisas antes? Na verdade, existe um segredo, né, Ana, que eu explico, né? Esse livro tá um pedacinho aqui, mas como ele é muito comecinho, tem mais nos outros. Que tudo começa por um sonho. Tudo é o sonho. O sonho é a fábrica de Deus. E Deus deu esse dom para todas as pessoas. Lembra quando você era criança, Ana? O que você fazia quando você era pequena, antes de dormir? Aqueles filminhos. Verdade. Todas as crianças têm isso. Só que o que acontece quando elas vão crescendo? O que o adulto vai falando para ela? Isso não dá em nada. Sonho não enche barriga. Você acha que dançar, ser artista, pintar, jogar futebol, fazer qualquer outra coisa dá dinheiro? Para com isso. Isso não é pra você. Isso não é pra você. Isso é pra quem pode. Uhum. E o que vai acontecendo com isso? Eles Você vão vai enterrando com os nossos sonhos. Só que isso é uma coisa que Deus deixou para todos. Eu ouvi isso a vida toda. Eu ouvi a vida toda, porque eu sempre quis viver da escrita.
Sempre. Eu escrevo desde os 3 anos de idade e eu não acredito que seja possível é, eu viver sem a escrita. Mas teve uma época que eu escrevia só por hobby. E teve uma época que nem por hobby eu escrevia mais. Eu parei de escrever porque diziam pra mim que isso aí não dava futuro pra mim. Não era futuro Uhum. pra mim. E só que por que que eu voltei a escrever? Porque os meus personagens me perturbavam. Eu não conseguia dormir sem sonhar com eles. Uhum. E era um negócio deles sentavam na mesa comigo assim no sonho e falavam: "E aí, quando é que você vai começar a escrever minha história?" Aí eu falava: "Não escrevo mais". "Ah, escreve sim". Uhum. E aí eu voltei a escrever por conta disso. Hoje eu vivo da escrita e eu vivo de escrever, de ensinar outras pessoas a escrever e também de escrever para outras pessoas. Hoje eu não escrevo só os meus personagens, hoje eu escrevo personagens de outras pessoas. Hoje eu conto histórias de vida de outras pessoas. Não tem coisa mais gratificante do que isso. E agora eu vou te explicar um pouquinho, porque como essa coisa de psicólogo, eu nunca gosto de perder o que a pessoa fala, mas eu não posso perder também meu raciocínio. E o que que eu vou te falar nessa falinha, pequena fala que você me disse. Todo mundo nasce com dom. O que que é o nosso dom? É a nossa bússola. A bússola é aquilo que a gente veio fazer na vida, que é o que? É o desejo da alma. Todo mundo nasce sabendo o que veio fazer. A gente veio para essa vida já com alguma coisa pré-organizada ali que a gente sabe o que veio fazer. Só que o que que acontece? Esse dom, essa bússola, ela vai se perdendo. Por quê? Por conta das nossas crenças limitantes, por conta das autossabotagem e por conta das crenças dos adultos da sociedade que vai fazendo com que a gente se perca nisso. E o que que é isso? É o nosso propósito de vida. E eu falo que esse desejo da nossa alma é o nosso propósito de vida, não é ego. Sabe aquele sonho que quando você fecha os olhos, você fala, se eu perguntar pra você, como seria se isso fosse real? O que você sente? Tranquilidade. Aí eu te pergunto, se isso nunca acontecer na sua vida, como que você vai ser quando você chegar lá, quando você for idosa? Frustrada. Então você sabe qual é o propósito da sua vida. E quando a gente sabe isso, não é ego. Porque às vezes as pessoas pensam, ai, mas eu queria um avião. Aí eu pergunto pra você, você sempre quis ter um avião? Desde quando você era pequenininho, você sonhava em ter um avião? A pessoa fala assim, sim. Eu falo, isso não é ego. Isso não é ostentação. Isso é o que você veio fazer aqui. Você tem alguma coisa, algum propósito, e você tem que ter esse avião porque tá na sua vida. Diferente de eu chegar aqui hoje pra você e falar assim, ah, eu quero comprar um avião. Pra que ele vai servir na minha vida hoje? Tem um propósito? Ah, tá. Tô super trabalhando, preciso andar Brasil inteiro, mundo inteiro. Faz sentido hoje? Tá ok. Pode ser que hoje eu encaixe na minha vida. Mas se eu falar hoje pra você, hoje não tem porque eu ter avião. Então por que que eu tenho nada? Agora você fala pra mim, eu sempre quis um avião. Não é ego, é alma. E quando é alma, é propósito. E quando é propósito, se você fechar os olhos e sentir, você sabe exatamente onde que você vai querer chegar e como você vai chegar. E é isso que eu falo para as pessoas. O que que é propósito de vida? Propósito de vida é isso. O que que você imagina fazendo na tua vida que você ia ser muito feliz? Engraçado que as pessoas passam a vida toda procurando a felicidade, né? Correndo atrás dela. E a felicidade está justamente aqui, dentro da própria pessoa, né? E de preferência, se você lembrar como você era quando você era pequenininho, o que que você queria fazer? Se eu te contar uma coisa que eu não contei ainda pra ninguém em nenhum podcast, quando eu tinha 3 anos, falam que quando a gente tem até uns 3 anos, a gente lembra o que que a gente veio fazer. Tem algumas religiões, não sei religiões, né? Eu acho que é a espiritualidade mesmo que fala sobre isso. Eu lembro que eu saía no quintalzinho, assim, que tinha na casa dos meus pais, e eu ficava olhando pro céu.
E eu falava, mas um desejo, assim, uma dor, na verdade, de alma. E eu falava assim, como que eu vou fazer para chegar lá? Era como se eu não pertencesse aqui e eu queria voltar para lá. E eu ficava pensando, como que eu vou fazer? Tanto é que fez sentido isso para mim quando eu lembrei que até uns 12, 15 anos eu queria ser astronauta, eu queria ser aeromoça. Por quê? Porque eu achava que era uma forma de Chegar no céu. chegar no céu. E estudando, né, a física quântica, estudando tudo isso, eu pensei, o que eu, né, entendo? Eu já vim de algum lugar com um propósito do que eu precisava fazer aqui. E hoje eu estou me alinhando com esse propósito, mas só respondendo a pergunta que você fez lá atrás, que eu fiz uma volta para responder. Eu era feliz com o que eu tinha? Sim, eu era feliz. Porque dentro da minha. Vamos pensar assim, da minha limitação dos meus sonhos, eu, eu tinha conseguido já o que eu queria. Porque eu era uma profissional bem-sucedida, eu era reconhecida, eu tinha autoridade no que eu falava, eu tinha minha família, uma vida tranquila. Só que o que estava faltando? Propósito. Cadê o meu propósito? O que eu tinha vindo fazer? E eu, nas minhas ressonâncias harmônicas com o professor Hélio Couto, tenho tudo Fiquei escrito. curiosa agora, ressonâncias harmônicas. Ah, isso aí é uma coisa fantástica que depois a gente conversa um pouquinho. E ressonância harmônica é como se a gente pedisse para ele, antes da gente entender o nosso real poder de co-criador, ele ensina tudo e a gente faz como se fosse cartas para ele pedindo as coisas e ele faz como se tudo acontecesse. Só que, na verdade, o poder não é dele, né? Quando a gente acredita que a gente vai conseguir, é nosso. Já quero saber como que funciona essa Ah, mas carta. hoje eu Ó, ensino, isso que é demais, né? E eu pedia para Deus, eu falava, eu não quero perder essa vida, desperdiçar essa vida. Porque se a gente passa para outro lado, falou que a gente lembra o que a gente veio fazer aqui, né? Eu falava, não, não posso perder essa vida, eu preciso fazer o que eu vim fazer. E essa angústia. E eu vinha pedindo isso, sabe? Conversando com Deus há um tempo. E foi quando aconteceu esse ano que eu falei, ai, o que que eu fiz? Larguei tudo. Eu pedi a conta de tudo. Eu rompi contrato com tudo que eu tinha. Falei, pronto. E comecei. Não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu estava escrevendo. Aí eu falava, não sei nem o que, que vai dar isso. Aí virou um livro. E eu nunca tive nem sonho, diferente de você, nunca tive sonho de escrever um livro. E aí, agora é como se eu estivesse alinhando ao meu propósito. E Deus falou, filha, agora vamos. maravilhoso. Eu tô aqui só divagando, É. porque às vezes a gente olha, você foi muito clara quando você disse, quando você fecha os olhos e você lembra daquilo que você mais quer e que você sempre quis, isso aí é o seu propósito. E até pouco tempo atrás, eu ficava me perguntando qual que é o meu propósito. O que que eu vim aqui fazer? Às vezes eu fico ainda um pouco confusa com relação a isso, mas eu sei que está relacionado a isso, a escrever, a escrita, a mudar a vida de pessoas através da escrita. Porque uma história que você escreve impacta muitas vidas, muda muitas vidas. Você sabe disso porque você escreveu, né? Então você sabe. Então eu acredito que o meu propósito tenha muito a ver com isso, com a comunicação, com o que eu faço aqui. E são coisas, por exemplo, o podcast era uma coisa que eu tinha um desejo de fazer, mas era uma coisa que eu ia postergando. E quando eu recebi esse podcast, foi um presente, né? Eu nem imaginava que ia ter e o Pex falou assim, agora a partir de hoje você tem um podcast aqui. Eu fiquei toda feliz, mas não era uma coisa que tipo nossa, preciso ter um podcast, ao contrário da questão da editora. Eu era sócia de uma editora e quando a gente desfez a sociedade foi como se minha vida tivesse rasgado no meio, como se minha vida tivesse acabado. E aí, quando eu levantei, né,
sacudi a poeira e montei a minha própria editora sozinha. E foi como se eu renascesse das cinzas, assim. Foi muito. Então eu acredito muito que o meu propósito esteja voltado para isso. Com certeza a sua voz impacta muita gente. E a sua história de vida é o que eu falo, sabe? Todas as coisas que acontecem na nossa vida tem duas formas da gente ver. Olha o que aconteceu na minha vida, coitada de mim, a vítima, né? Desfez, não sei como que foi, como você desfez a sociedade, mas provavelmente deve ter sido muito traumático. Poderia te paralisar e falar, ó vidas, ó céus, o que fizeram comigo. Ou, olha o que eu faço com o que eu fiz com o que fizeram da minha vida. E pode ter certeza que isso, a sua história, vai impactar. O seu depoimento vai impactar muitas outras vidas que aconteceu a mesma coisa e falar, olha hoje quem eu sou. A partir do que aconteceu comigo, olha quem eu me tornei. E olha a minha voz. Então é tão bonito ver histórias como a tua e que você hoje tem voz para você falar para as outras pessoas. Tá vendo o que tá acontecendo na sua vida? Você tem duas formas de ver. E aí, você é a vítima que deixou acontecer e deixa, ou você é a protagonista? Que agora você vai fazer com o que fizeram da sua vida, você vai fazer agora a sua vida de verdade, o seu propósito. Se a vida te dá limões, faça uma limonada, né? É o que o meu lema hoje, Ana, é assim. Hoje eu passo por uma situação, né, que é um vento, que todo mundo tem ventos na vida. E eu vou fazer desse limão uma limonada suíça e vou colocar com bastante leite condensado. Ó. Isso que é bom. Porque Né? a limonada não precisa ser simples, pode ser a melhor Não, possível, e né? vamos deixar ela bem gostosa, porque isso vai servir de exemplo para muitas pessoas que também passam por dificuldades. E tudo tem uma solução, até porque é a forma que você foca as coisas, como o que você foca na tua vida cresce. Então, se você foca no problema, Ele vai isso em ficar muito tudo, maior. isso na nossa vida de uma forma geral. Se você foca no problema, seu problema vai ficar gigantesco. Agora, se você fala, olha, isso eu não posso controlar, mas eu posso controlar com aquilo que eu tenho a partir de agora da minha mão. O que eu tenho na minha mão? Minha felicidade, a minha carreira, isso aqui. Isso eu posso? Então, foca nisso, porque isso vai crescer. E é isso que eu costumo falar para as pessoas. Não importa o que a vida está fazendo de você. Importa o que você vai fazer com o que a vida está fazendo de você. Isso é muito bom, né? Mas eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? A gente tem a tendência de olhar o problema, às vezes até maior do que ele é. Às vezes é um problema assim que você olha e vê aquele monstro, aquele gigante, e não é tanto E assim. ele se torna. Ele se Só torna que ele porque se torna. A maneira que você dá é o que eu falo. O que é essa forma que eu falo? O que você coloca, foca, ele aumenta? Porque ele vai aumentando de verdade. Quanto mais você alimenta, ele vai crescendo. Ele vai crescendo de uma tal forma que ele pode te engolir. Que é a hora que vem as doenças, né? As doenças psíquicas. Que você, sim, acomete uma depressão, uma ansiedade. Por quê? Porque a sua mente é tão poderosa que ela te leva para o sucesso mais absurdo da tua vida, como ela te leva à depressão e ao suicídio. Então, assim, o quanto a gente tem que cuidar dessa coisinha poderosa que a gente tem aqui dentro, que não é à toa, que é a primeira lei, né, hermética, que é tudo é mental. Deus é mente, tudo é mente. tem você falando isso, né, da mente, da forma como a nossa mente nos conduz, né? Eu lembrei de um filme que faz um tempinho que saiu e quando saiu o pessoal ficou meio assim, foi Lucy, que eu acho que ele elucida muito bem, né? Isso, né? O que a nossa mente é capaz de fazer quando ela é trabalhada da forma correta. Ali ela utilizou de uma substância, né? Se intoxicou com uma substância e o cérebro dela começou a produzir melhor. Mas a mente humana, ela foi criada com um propósito. Ela tem um propósito. E a gente não chega a um terço daquilo que ela é capaz Nada. de produzir. 5%. E se a gente chegasse a 20% do que a mente humana é capaz de produzir,
eu fico preocupada se seria o céu ou se seria o caos. Me corrija se eu estiver errada. Einstein, ele usava 65% da, da capacidade dele, porque eu Pesquisa aí, lembro Eric. que ele falava isso. E o propósito de Einstein era conhecer a mente de Deus. E ele chegou muito perto. Foi por isso que muitas das coisas que surgiram da mente também Einstein contribuiu. Porque ele conseguiu provar a existência de Deus pela que hoje a gente chama da física quântica, né? Ele conseguiu provar a existência de Deus. Einstein era ateu, então E um ateu provar. Na verdade, eu acho que ele provou tentando provar o contrário, né? exatamente. E a minha história também não é tão diferente, sabe? Eu cresci numa igreja católica com os meus pais. Meus pais rezam terço até hoje para dormir. Eu fui ministra de Eucaristia até 30 anos de idade. Só que eu fazia parte daquela igreja que tem hoje, até hoje tem missa de cura e libertação, que todo mundo, sabe, sai avivado. E eu não sentia um arrepio. Eu trabalhava como ministra de Eucaristia e não sentia um arrepio. Aí mudei, fui para a igreja evangélica. Eu me batizei, aí comecei mais essa coisa do avivamento, que na igreja evangélica tem essa coisa do que era muito legal para mim, que era diferente, era a revelação, que chegava, né, os pastores falavam, olha, vai acontecer isso na sua vida. Nossa, aquilo para mim já era, né? Por um tempo funcionou. Aí eu fui, falaram, não, André, o que é legal, que é assim, que tem uma expansão bacana, é a ayahuasca. Fui eu conhecer Essa eu não o conhecia. Daime. O chá do Santo Daime. Aí eu fui pro Santo Daime. Aí, como eu já estudava com o Hélio Couto falou, olha, esse caminho não é muito legal por causa da expansão, pode ir até um pouco a mais. E eu já era da saúde mental e eu sabia, né, que tem alguns compostos que é perigoso mesmo dar uma surtadinha e você não volta mais, né, que tem a cisão. Aí falei, ó, legal, mas também não continuei. Aí, por conta do Hélio Couto, ele falou, olha, é legal quando a gente também conhece o outro lado. Daí ele falou da Umbanda. Fui conhecer a Umbanda também. Aí nossa, amei, lindo, lindo. Porém, o que que aconteceu? Eu entendi que o que eu buscava não estava em lugar nenhum. Foi aonde eu comecei a estudar física quântica de uma forma que eu falava, e aí? Aonde que tá Deus? Então, e essa época eu comecei a chamar universo. Eu parei de falar Deus. Universo, traz pra mim, né, essa coisa que eu brinco. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Só que eu falava, universo, me dá hoje o que eu preciso, me dá o presente de hoje. E estudando, estudando, foi a coisa mais linda. Porque a física quântica me trouxe de novo ao Pai. Ele prova Deus. A física quântica prova a existência de Deus. Então, de novo, é um caminho assim parecido, né? Sem comparação com Einstein, né? Mas a física quântica realmente explica a existência de Deus. E é incrível como as pessoas têm essa tendência da separação, né? De separar uma coisa da outra, tanto a ciência quanto a religião, acho que é um pouco pesado, mas a espiritualidade. São duas vertentes que as pessoas separam muito. Acho que o primeiro psiquiatra que eu vi que começou a unir, que eu vi, que começou a unir essas duas coisas foi Augusto Cury, que eu comecei a ler os livros dele, eu comecei a falar, peraí, mas esse cara não é psiquiatra, geralmente psiquiatra não fala essas coisas, né? E eu Uhum. comecei a ler os livros dele e a devorar os livros dele e comecei a entender como ele via, né? E tem um livro dele que ele fala que quando a Bíblia fala de coração, ela tá falando daqui. Ela tá falando daqui, da psique. Eu falei, gente, e aí você vai ler o contexto, né, na Bíblia, começa a ler o contexto na Bíblia, você fala, não é que é verdade? A Bíblia Porque explica tudo. é incrível, né, como, e Uhum. coisas que a ciência está descobrindo agora, você vai olhar lá na Bíblia e Jesus falar, Cristo falava, só que ele falava em parábolas, né? Que vós sois semelhanças de Deus. Crê que fala para o monte, se você tiver fé do tamanho de uma montanha, fala para o monte,
vá daqui a colar. E ele vá. Tudo que creres, tendo que tereis, terás. Eu tenho né, uma lista de parábolas, não só de Jesus, mas dos Salmos, de Salomão, de todos os outros. A Bíblia fala, a Silvana estava falando antes da gente começar a gravar, a Bíblia fala que tudo que pedires crendo, receberá. Mas tem um outro trecho da Bíblia que fala que você pede e não recebe porque pede mal. Porque você não sabe pedir, você não precisa clamar o que já é seu por direito. O que acontece? Nós nos separamos do merecimento. É como se a gente não se sentisse merecedor. Na igreja evangélica a gente aprende muito isso. Eu não sou merecedor, Pai, mas me dá porque você é misericordioso. Exatamente, gente. Essa é a maneira errada. Você não precisa ajoelhar e clamar. Não precisa. Você é herdeiro de tudo. Tudo já é seu, tudo você tem direito. O que acontece com o ser humano? Por que ele não tem o que ele pede? Por causa do desalinhamento com o fluxo. Que é aí que você se separa, que é o que eu explico que foi que essa técnica que eu recebi, a gente fala canalização na física quântica, mas numa linguagem que as pessoas entendam é Espírito Santo. Eu recebia uma técnica para eu explicar isso. Ela tem um nome que eu vou registrar, ainda ela não é registrada, mas eu explico muito bem o que é esse desalinhamento e por que a gente se separou do merecimento. Primeiro, Deus não ia dar esse poder para qualquer um, concorda, Ana? Então você tem que ter o merecimento. E qual é o seu merecimento? Amar o outro. Faça para o outro aquilo que você quer que seja feito para você. Perdoa, não fica julgando, não fica falando mal da vida dos outros, sabe? Não faça nada que desalinhe você do fluxo. Por exemplo, Andréia, como que eu sei que eu estou desalinhada? Se você fizer uma pergunta hoje para Jesus, o que eu estou fazendo está certo? Dependendo do que você souber que ele vai te responder, você sabe se você está no caminho certo ou não. Então, não é muito difícil. A gente nasceu com uma bússola. Só que as pessoas distorceram isso tudo. Agora, pense comigo. O que a Silvana falou, como tem razão. Você vai se ajoelhar no chão, hoje, na sua casa, e vai falar: Deus, pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro. Eu estou cheia de dívidas. Eu preciso pagar isso. Então, assim, você está clamando, você está chorando ali. E você está clamando o quê? Dívidas. Eu tô cheia de... Eu tô com dívida. Então, você quer dinheiro, você quer prosperidade ou você tá vibrando escassez? Vibrando escassez. E lembrando que o universo não entende palavras. Se você tá chorando, clamando, que vibração que você tá mandando? Negativo? Aí, tá certo. Olha a diferença se a gente agora senta e conversa com Deus. Gratidão pela prosperidade, gratidão pelo meu emprego maravilhoso, gratidão por eu ser a pessoa que eu... Vamos pensar você. Gratidão por eu ganhar dinheiro sendo eu mesma. Gratidão por eu ganhar tanto dinheiro, por eu ser tão feliz, tão próspera, tão abundante, fazendo o que eu amo. Gratidão pelas pessoas me amarem por aquilo que eu sou. Gratidão por eu ter tanto o público, gratidão por tanto dinheiro que entra na minha conta. Sabe assim? Olha a diferença. Porque hoje pode ser uma pessoa que esteja ouvindo a gente falar: Andréia, como que eu vou vibrar na abundância se eu olho minha geladeira e minha geladeira está vazia? Como que eu vou vibrar abundância? Um monte de boleto. Vamos pensar assim? Pra gente pensar numa pessoa que está passando por essa situação? Tá. Vamos pensar numa casa hoje com uma família com 5 pessoas, que o pai está desempregado, a mãe está fazendo bicos fora de casa e tem 3 filhos que tá passando por necessidade. Essa pessoa, ela vai ter que começar a pensar em coisas para agradecer a hora que ela acorda e a hora que ela vai dormir, que são os horários que a gente fala que é o horário que a manifestação, a cocriação, ela é mais fácil de ser
atendida, digamos assim, numa linguagem mais fácil, tá? Tá bom. O que que você tem hoje nessa casa? Tem uma geladeira? Você tem luz? Seus filhos estão com saúde? Então bora agradecer por 3 coisas. Deus, gratidão pelos meus filhos estarem aqui com saúde. Minha geladeira tá vazia, mas gratidão por eu ter a minha geladeira. Gratidão por eu ter luz elétrica. Eu não tenho carnes na geladeira, mas você tem um arroz com feijão hoje? Agradece pelo arroz e feijão hoje. Tá vendo? Você já conseguiu agradecer 5 coisas. Sabe o que você está mostrando pro universo? Abundância. Você está agradecendo pela abundância do que você tem hoje. Amanhã, você vai continuar agradecendo por essas coisas que você tem. Só que eu vou ensinar uma mágica. O cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Não sabe a diferença. Então, se você começar a fazer o filminho, que é onde você volta a ser criança, você tá lá fechando o olho. Deus, gratidão pela geladeira, que tá vazia, mas tá lá. Gratidão pelos meus filhos aqui com saúde. Gratidão pela luz elétrica. Gratidão por essa cama e esse cobertor quentinho. Gratidão pelo meu carro na garagem. Você já tá colocando seu carro lá. Você tá vendo que você tá agradecendo por coisas reais, e só que você já tem a imagem do seu carro que você quer lá na garagem. Gratidão por esse carro maravilhoso na garagem, do jeitinho que eu queria. Gratidão por esse emprego que eu tanto queria que eu consegui. E volta para a realidade aqui. Gratidão por esse travesseiro maravilhoso que eu tô dormindo agora. Sabe o que você tá fazendo? Você tá enganando seu cérebro. Você tá fazendo com que ele ache que o que você tá fazendo é tudo real. E o que que vai acontecer? Manifestar. Vai. E sabe qual é o segredo? Aí, agradecer, como se tudo já tivesse acontecido, como está escrito na Bíblia. E o que eu falo que é a mágica de Deus, soltar. Que é o quê? Como vai chegar na tua vida, você não precisa se preocupar. Por isso que nós somos coautores. Porque o autor de tudo é quem? Deus. E tem, E deixa pra ele. tem uma passagem da Bíblia que fala, né? Jesus fala para os apóstolos: não se preocupe com a roupa que você vai vestir, nem com os sapatos, com os calçados dos seus pés, né? Tem uma passagem. E tem uma passagem também que fala, agora eu não vou lembrar, assim, é que eu lembrei agora de você, mas é assim, não se preocupe com os de hoje, porque os problemas de hoje. Eu sei qual é. Ai, gente, depois Mas porque assim, os de hoje, porque os de amanhã, Deus ser os de proverá, hoje. é alguma coisa assim, Tipo, né? os de amanhã vão ser os de hoje e os de hoje vão ser Não o se passado. preocupe, porque se preocupe só com o de hoje. Porque isso é real. É o maná de Deus do deserto dos 40 anos. Se você não comesse o maná, outro dia o maná estragava. Então é exatamente isso. Deus dá tudo o que a gente precisa hoje. Amanhã ele vai dar de novo. Só que o que acontece? O que acontecia lá no deserto, eles reclamavam, porque só o maná encheu. Estava enjoado de só o maná. O maná era pouco. Então, o que aconteceu? Deus até cortou, né, o maná que teve lá, né, todas as coisas que aconteceram no deserto. E o que a gente faz na nossa vida? O maná é pouco. E o que ele faz? Vai cessando. E aí, ó, eu vou lembrando de várias passagens da Bíblia, né? Nossa, eu tô aqui, ó. E tem aquela passagem que o que é? Quanto mais você tem, mais você terá, e quanto menos você tem, até o pouco lhe será tirado. Eu acho que é né? Mateus 14 que fala, aquele que tem, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. O que e tem, aquele que tem, muito mais ainda lhe será dado. O que é? Gratidão. Exatamente. Da mesma forma que a gratidão é uma das frequências mais altas, a ingratidão é exatamente a mais baixa. Então, quando você é ingrato, até o pouquinho que você tem, você perde. Verdade. Porque se a gente acha injusto quando vê isso na Bíblia, né? Nossa, mas que dó. Até o pouco que tem, Deus vai tirar por causa disso. Mas eu acho que é a própria pessoa que abre mão. Porque ela tá tão preocupada com aquilo que ela não tem, que ela esquece de cultivar aquilo que ela tem. E
uma planta que não é regada, É. morre. E o que é o agradecer 3 coisinhas por dia? Gratidão. É. Porque daí você foca daquilo que vocês querem. Você não vai focar no que você não tem na geladeira. Aonde que você não tá, o carro que você não tem, que seu vizinho tem. O que você vê na internet que você não tem. Porque isso é a ingratidão. Então você vai deixando de ter até o que você tem. Então quando você faz o processo ao contrário, você vai aumentando para o que você quer ter. Né? Verdade. Eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre a carta que você citou no começo da entrevista. Eu tenho uma carta que eu faço há muitos anos, que é a carta do dia 31 de dezembro, que é aquela carta do eu pro futuro. Então você pega no dia 31 por exemplo, eu vou falar desse ano, 31 de dezembro de 2024, você vai escrever uma carta como se você estivesse lendo ela dia 31 de dezembro de 2025. Então, eu vou pegar minha carta, dia 31 deste ano, e vou ler. Só que o que eu escrevi? Como se eu tivesse contando tudo o que aconteceu. Então, eu começo janeiro. Aí eu escrevo. Eu tenho tudo ela, gente, e assim, eu posso provar que eu tenho no meu celular. Tudo que eu escrevi em janeiro, em fevereiro e março já aconteceram. Só não aconteceu as coisas ainda pra lá, porque eu nem imaginava o que ia estar acontecendo agora. Eu tenho que reescrever ela agora do dia de dezembro para agosto, porque nada do que tá acontecendo na minha vida tava lá. Já aconteceu muito mais do que eu sonhava. Então, o que eu começo? Eu começo brincando. Oi, Andréia do passado, deixa eu te contar como o seu ano foi incrível. E começo. E em janeiro, o que aconteceu? Você começa. Olha, fez uma viagem, fiz não sei o quê. Você vai colocando seus sonhos, tudo que você quer que aconteça em janeiro. Ai, nossa, foi fantástico. Agora vamos para fevereiro. Você não sabe o que aconteceu. E começa escrevendo. E assim vai todos os meses até chegar o que você quer na tua vida durante aquele ano. Só que tem um segredo muito grande aí, que é o quê? Você escreveu, você selou aquilo. Você não tem dúvida nenhuma que aquilo vai acontecer. Então você termina a carta escrevendo gratidão pelo o ano mais incrível da minha vida e guarda aquela carta. E você vai ler ela, você tem toda a fé do mundo que a hora que você pegar aquela carta vai ter tudo. Só que eu tive, olha só, e daí eu tenho essas coisinhas que eu vou fazendo no meio do caminho. Como minha vida foi mudando, eu ia falando, nossa, eu pegava outra carta, eu tenho até o caderno. Nossa, eu tava tão cansada aquele dia que eu esqueci de escrever algumas coisas. Deixa eu escrever algumas coisas pra você que aconteceram em fevereiro, em março. Daí eu escrevi assim, até, por isso que eu falei que eu tenho que voltar. Se eu lembrar de mais coisas, eu escrevo pra você, pra te contar o que foi o seu ano. Porque daí é uma forma de eu deixar a minha vida com direção. Porque tem outros segredos. Você vê que tem vários segredos, né? Se você não coloca a tua vida pra onde você quer que ela vá, Qualquer caminho serve. e o pior, o seu inconsciente que vai te levar. Isso é o perigo. Porque 95% da nossa vida é governada pelo inconsciente. E você sabe o que é? Tá lá? Crenças limitadoras, autossabotadores, tudo daquilo que você não quer viver. E que pra você ainda é sombra. São as sombras que você não sabe o que é. Então, olha o perigo de você não ter clareza e não dar clareza pra onde você quer que sua vida vá. Por isso, tem todas as regras também do que você faz, a hora que você acorda, do que você escreve, como você quer que seja seu dia. E tem tudo. Então, assim, é um manual de como você faz a sua vida semanalmente, diariamente, mês. Então, é como se a gente conseguisse, de fato, fazer a nossa vida como coautor. Porque, de fato, Deus deu essa
essa dádiva para nós. Deu, né? E muitas pessoas, quando ouvem falar, assim, dessa transição, essa transformação que teve na sua vida, as pessoas têm um pouquinho, acho que, de dúvida. Fica tipo, funciona? Olha, eu posso provar assim com a minha vida de 6 meses para cá que tudo que está escrito, não só aqui na continuação, mas o que eu tô falando hoje para você, se não fosse isso, eu não estaria aqui. Eu não estaria, porque eu te falei que eu tô passando por uma tempestade. Falou. E se não fosse eu entender que de verdade a minha cabeça é como se fosse um retroprojetor, que isso é o segredo. Para a gente entender um pouco mais, a gente tem que entender um pouco das leis universais que eu vou fazer. Eu quero vir mais dias aqui pra gente Pode conversar vir. bastante. É que eu não Pode vir. consigo explicar tudo, né? Senão fica muita informação também pro o ouvinte e vai embananar. Mas que seja uma coisa assim. Pensa que a nossa cabeça é um retroprojetor. Tudo que tá aqui dentro é o que é a nossa realidade. Então, o que tá aqui exatamente é o que vai estar aqui. É como se a gente vivesse uma realidade paralela. Não parece coisa de ficção científica? Se eu te falar que é verdade. E por que eu provo pra você que se não fosse dessa forma eu não estaria aqui? Porque a vida que tá acontecendo lá fora, eu não posso controlar. Mas eu posso controlar o que tá aqui e o que eu quero estar vivendo hoje. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje. Eu não sei o porquê. Eu não te conhecia. A Silvana apareceu na minha vida do nada. Você apareceu na minha vida do nada, que eu falo o que é o nada. São os caminhos que Deus une, porque eu falo que Deus une propósitos e não pessoas, não é? Então, assim, eu tenho uma coisa tão forte aonde eu quero chegar, e como a vibração aumenta, ele vai colocando as pessoas para nos unir para chegar lá. E por isso que eu falo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas Deus já sabia que eu ia estar aqui. Deus já sabia que eu ia conhecer vocês. Por quê? Porque tem propósitos na nossa vida. E a minha cabeça, voltando ao retroprojetor, ela sabe onde ela quer chegar e ela sabe os caminhos que tem que percorrer, porque eu tenho lá. O que eu vou fazer agosto? O que é setembro? O que é outubro? E eu mostrando exatamente isso é uma forma como se o universo, como se Deus falasse: ok, tá bom. Então você quer isso? Tá. E lembra que eu falei que você não precisa se preocupar com o como, porque o como você deixa com ele? E é exatamente isso que está acontecendo na minha vida. Eu só estou focando naquilo que eu posso controlar. E eu posso controlar o que está dentro da minha cabeça, para onde eu quero ir e onde eu quero chegar. E isso Deus me ajuda. Então, eu só vou passando exatamente o que meu sonho daqui, indo. Os lugares que eu estou indo, eu nem imagino, porque é ele que coloca. E eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi, assim, o momento mais difícil que você viveu antes dessa transição? E qual foi o momento mais fascinante que você viveu depois? Antes da transição, mais fascinante, Mais difícil. olha, se eu te falar pra você que minha vida, eu tive uma questão muito séria há 10 anos atrás, que foi onde eu tive que ter a minha virada de chave de uma menina para uma mulher, que foi quando meu irmão faleceu. Eu perdi um irmão há 11 anos atrás. E ele era, pensa, o filho perfeito, porque ele era mesmo, sabe? Meu irmão ajudou meus pais. Meu pai trabalhava numa metalúrgica e meu irmão era muito trabalhador. Aí, com 16 anos, ele começou a trabalhar com o senhor e aprendeu o ofício, que meu pai trabalhava com esquadrias de alumínio, com box, sabe, vidro. E meu pai se aposentou com 45 anos de idade, que era por tempo, né? Pegou o dinheiro dele e abriu uma firma para o meu irmão, né, começar.
o ofício e ensinou tudo pro meu pai. E aí que nossa vida começou a melhorar, sabe? Porque meu pai vem do sítio, meus pais, sabe? O sonho do meu pai era ser caminhoneiro, então assim, por isso que eu falo que a minha mente me levou em lugares que jamais eu poderia imaginar. Era uma menina super simples, vinha de uma família humilde, tá? Só para entender. E o meu irmão, quando eu me casei, meus pais falaram: ah, então tá bom, então agora a gente volta para Minas Gerais e a gente vai viver do Prolabore, que eles deixaram a firma pro meu irmão. E meu irmão dava um Prolabore pro meu pai, né, seguir a vida dele, que todo o dinheiro da aposentadoria meu pai tinha colocado lá, então ele tinha um salário, 2 salários de aposentadoria. E nisso o que que acontece? Meu irmão morre. E a gente vem de uma família que fio do bigode é fio de bigode, sabe? E a gente deixou tudo pra minha cunhada, porque ele tinha uma filhinha. E meu pai falou, não, eu deixei. Só que o que que aconteceu com a Andrea? De menina que trabalhava em 2 empregos, mas o dinheiro era meu, eu já era casada, não tinha assim, tinha acabado de ter minhas filhas, elas tinham 1 ano. Mas assim, eu não gastava meu dinheiro com nada, era comigo, com minhas filhas. Aí eu tive que virar da menina mimada, digamos assim, mimada assim, né, sem responsabilidades grandes. Eu tive que virar provedora dos meus pais. E eu perdi meu pai e minha mãe por uns 4 anos. Porque a vida deles acabaram, né, com a morte do meu irmão. E aí foi nessa fase que eu entrei em depressão. Depois que todo mundo melhorou, eu caí, que eu conheci o Hélio Couto na cama. Então, assim, eu tinha toda a vivência. Eu já era psicóloga, já trabalhava com programação neurolinguística, só que eu não conhecia física quântica. E eu conheci o Hélio Couto na cama. Eu escutava 3 palestras dele, que duram 3 horas. 3 por dia na cama. Aí eu comecei a me levantar. Então, antes disso, antes de ter ser essa Andrea que eu sou hoje, foi a época mais difícil da minha vida. Mas eu também entendo que se não fosse aquilo, eu não estaria aqui hoje. Porque não tem. As coisas que a gente vive são o que fazem da gente quem a gente é. Eu não ia ser 1/4 da mulher que eu sou hoje. Não tinha como. Porque eu tive que aprender a ser mulher de verdade. Né? E a fase mais difícil depois foi agora. Em março, que aconteceu uma situação em que todos os nossos bens foram bloqueados, porque meu marido, ele tá numa investigação, e todos os bens foram bloqueados, e eu tinha acabado de pedir a conta de tudo, lembra? Ui. E aí foi quando Deus falou, e aí, é isso que você quer mesmo? Porque meu emprego tava lá, todo mundo queria que eu voltasse. Eu falei, pra aí eu vou. E é isso, e eu tô aqui, assim, então assim, a minha situação lá fora tá lá. Mas eu decidi focar no que eu posso fazer hoje. E Deus tá honrando tudo, porque quando eu tive isso, né, que eu tive essa revelação, que foi Deus total, né, na minha vida. Eu falei pra ele, eu não sei nada, eu não sabia nem escrever, eu não sabia, gente, eu não sabia escrever, não sabia fazer nada. Tanto é que o que me salvou foi que tem esse Microsoft 365, que é o ditadinho, né? Porque, gente, eu tava começando a escrever. Como que eu ia aguentar? Porque digitar eu ia demorar 5 vidas. Porque eu não digito rápido. Então, foi o que me salvou. E eu falei pra Deus, Deus, como que eu vou fazer isso? E entrar no Instagram. Morria de vergonha, não imagina. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, só vai, que eu vou colocar todos os anjos pra caminhar com você. É sobre colocar o pé e esperar que Deus coloque o chão, né? Eu vivo isso todos os dias. Eu vivo, o que você falou é o meu lema de todos os dias. Todos os dias eu falo, eu tenho o meu ritual da manhã, né, de ler a Bíblia, conversar com Deus. E eu falo, o que o Senhor tem hoje pra mim? Eu só vou.
E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu só vim. Quando eu recebi o convite, eu falei, não sei o que é pra mim, mas eu vou. Fico muito feliz que você tenha vindo. A gente tem quanto tempo que o cronômetro parou? 50 minutos? Tá, essa parte você corta. E eu tô muito feliz que você veio, porque olha, aprendi muito com você aqui e foi assim incrível poder te ouvir, poder eh, aprender com você. E eu queria que você ensinasse mais alguma coisa pra gente antes da gente terminar. Não sei o que é, mas Ó, eu eu vou. deixo. Eu tenho duas coisinhas que eu vou Fica à fazer. Eu vou vontade. fazer uma 5 minutos, a gente Não, tem? fica à vontade. Tá. Não, não vou. Eu vou deixar isso aqui para uma próxima, porque eu quero fazer com você, tá? Tá. O que que é a visualização, tá? Eu quero que você feche os olhos e pense numa coisa que você quer muito que aconteça na tua vida. Muito, muito, muito. E quando eu falo uma coisa que você queira muito, é aquela coisa que se você deixar de fazer isso, quando você ficar mais velha, você vai falar, poxa, por que que eu não tentei? Coloque-se agora na situação, em movimento, tá? Como se você tivesse acontecendo isso. Agora, eu queria que você colocasse 5 sentidos, tá? Eu vou falando pra você. Quem tá com você nessa situação? Quem são as pessoas que estão? Se for alguma coisa, alguma conquista, quem vai estar te aplaudindo? Quem vai estar olhando pra você e falar, viu? Você, e aí, você conseguiu, parabéns. Pensa no rosto das pessoas, como elas estariam. Agora você pensa numa música que poderia estar tocando. E o que você estaria fazendo com a hora que estivesse tocando essa música? O que as pessoas estariam falando junto na situação? Tem algum cheiro? Isso. Você consegue sentir algum aroma, algum cheiro de alguma coisa? Se tiver em movimento, tem vento, tem alguma coisa que você sinta tato. Se for um lugar, você consegue sentir, colocar a mão. Se for um microfone, se for um livro, se for, você consegue escrever, você consegue. Se for um carro, eu sempre falo assim: abre o vidro e sinta o vento no seu rosto, escuta a música, sinta o volante, coloca a mão no banco, que cor que é o carro, o volante. E na sua situação você vê aí o que você consegue sentir de tato. Então tenta colocar sempre os 5 sentidos. Cheiro, vozes, música. Que roupa que você vai estar? Como que vai estar seu cabelo? Como vai ser sua maquiagem? Agora você vai tirar um print disso. Como se você estivesse tirando uma foto para você guardar. Tira um print. Conseguiu tirar um print? Esse print você vai colocar como se fosse uma bola de luz, assim, põe uma luz incandescente bem brilhante, coloca essa foto dentro. Agora, como um movimento, você pode fazer com as mãos, com o corpo ou só mentalmente. Você vai pegar essa bola, as suas mãos com esse print e vai entregar. Eu costumo entregar como eu tenho o meu mentor é Jesus. Mas você pode entregar um mentor, você pode pensar em entregar para o universo, jogar para o alto. Eu só quero que você entregue para alguém que você tenha certeza que quando você entregar e quando você lembrar dele, você vai falar, já foi entregue, isso já foi, tá?
Agora, com esse movimento nas mãos, você vai fazer como se você estivesse entregando nas mãos do mentor. Vou falar como se fosse eu. Fechando os olhos e eu entregando nas mãos de Jesus. A hora que você entregar, você vai fazer exatamente isso. Você vai virar a costa e vai falar: já foi, já é. Gratidão. E a hora que você terminar, você pode abrir os olhos. No seu tempo. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Você tem um mentor? Eu posso falar do meu, assim, que é o Jesus. Pode ser o seu. Vou falar É o meu também. É seu. Se ele chegar hoje pra você, Ana, na hora que você for dormir, e falar assim: filha, a partir de hoje eu vou realizar todos os seus desejos. Mas eu só vou te pedir uma coisinha. Você me lembra a hora que você for dormir e a hora que você for acordar? Eu só preciso que você me lembre disso. E você pode deixar comigo. Eu só quero que você lembre. Você vai acreditar? Ele falar isso pra você? Vou. Pronto. Você já entendeu o segredo. É isso. Você entendeu agora, você vivenciou qual é o processo da cocriação da realidade. É você imaginar e sentir essa gratidão do fundo do coração. E para você sentir o desejo, que às vezes a gente não consegue conectar. Lembra um momento lindo da tua vida. O momento que você falava: meu Deus, quando você lembra dele, você fala: foi o dia mais lindo da minha vida. É esse sentimento que você tem que ter a hora que você entregar para Jesus. E pronto. Pode pôr o tempinho aqui que vai acontecer e você vai vir contar para mim: Andréia, demorou tantos dias ou meses para acontecer. E eu tenho certeza absoluta que você vai me contar. Tá certo. É isso. Perfeito. Olha que eu vou contar, hein? E eu tenho certeza que você vivenciou. Isso que você fez é o que tem que ser feito todos os dias, antes de dormir e antes de acordar. E Deus deixou isso, está tudo escrito na Bíblia. Isso é escrito na Bíblia. Tudo que creres tendo que tereis, terás. Vós sois semelhanças de Deus. Se tiveres fés do tamanho de uma montanha, fala para ela: vá daqui a colar. O que é a fé? O que é o soltar? Deixa para mim, filha. Use seu poder de coautor da tua vida. Ele é o criador. Já é tudo dele. Já é tudo parte dele. Você só precisa estar o quê? Em alinhamento, que é o quê? Mantenha a sua vibração alta. Amor, alegria, gratidão. Se alguém vir falar mal das pessoas pra vocês, fala: viu, eu quero, é meu sonho. Você acha que eu vou ficar ouvindo, abaixando minha frequência? Sai fora de tudo que abaixa a sua frequência. Se vierem falar as coisas pra você que abaixe, isso eu falo com qualquer coisa. Às vezes a gente tá tão distraído em casa, liga a televisão, aquelas notícias. Você não tá percebendo, mas ela tá sugando sua energia. E isso faz o quê? Seus sonhos ficarem mais longe. Não deixa que nada atrapalhe seus sonhos. E para isso, deixa a sua vibração alta. Que você vai ter tudo que você sonhar. E não sou eu que tô falando. Amém. Gente, que delícia esse papo, né? E você gostou? Se você que tá em casa gostou dessa conversa, fez aqui junto com a gente a visualização. Se você não fez, procura a nossa amiga Andréia Motti nas redes sociais, que ela vai deixar daqui a pouco. E faça, porque olha, é uma sensação maravilhosa. E eu vou voltar aqui para contar para vocês o que aconteceu, hein? Não vou contar o que eu visualizei, não, mas eu venho para contar depois o que aconteceu. Deixa uma reflexão para a galera de casa e também as suas redes sociais, contato para a pessoa fazer esse trabalho incrível com você. Olha, uma coisa que eu queria sempre que as pessoas lembrassem: a nossa mente é muito poderosa. Então, tudo que a sua mente puder conceber como possível pode se tornar realidade. E não esqueça,
A nossa mente, os nossos sonhos é a fábrica dos desejos. Então, gente, bora! Se a gente soubesse o quanto a nossa mente é preciosa, é poderosa, a gente deixaria ela trancada num cofre com 7 guardas. Porque ela é a chave de tudo, de tudo. Tudo que você quiser, sai daqui. Lembra? Retroprojetor. Tudo que tá aqui se projeta na sua realidade. Retroprojetor, gente. E se você gostou desse conteúdo, aquela pessoa que precisa ouvir, compartilha com ela, manda pra mamãe, pro papai, pra vizinha, pra aquela pessoa que tá lá reclamando, falando que tá sem dinheiro, manda pra essa pessoa, pra ela aprender a vibrar positivamente, a colocar a vibração dela no alto e não vibrar escassez. Clica aqui no sininho pra não perder nenhum conteúdo. E claro, segue a gente no canal. E se você quiser ter o seu próprio podcast, chama a gente também, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. E eu quero agradecer a Andréia pelo tempo dela, por essa entrevista maravilhosa, essa conversa incrível. E para vocês, até o próximo Virada Literária.